Escrituras, no texto das pastorais, quando Paulo endereçou uma carta ao jovem pastor Timóteo, falando sobre um problema tão comum nos nossos dias, mas que foi bem comum também nos dias deles. Ainda no primeiro século, a devoção e o esforço por adquirir riqueza já era algo muito comum, de modo que aquele pastor, já idoso, endereça uma carta a um dos seus discípulos, o jovem pastor Timóteo, advertindo aquele querido irmão, ministro do Evangelho, da Palavra e dos Sacramentos, a que estivesse atento acerca daquelas questões que estava retirando as pessoas do propósito de servir a Deus, já que elas estavam se devotando pela riqueza e buscando de alguma forma estabelecerem-se através daquilo que elas poderiam conseguir materialmente falando. Então nós expusemos o texto de 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3 e até o versículo 10, para falar dos riscos do amor ao dinheiro. E dissemos e reafirmamos, à luz do texto inspirado, que o amor ao dinheiro é de fato a raiz de todos os males. E dentro dessa exposição, nós falamos um pouco também sobre o perfil, as características dos falsos pastores, dos falsos profetas, daqueles obreiros fraudulentos que utilizam-se das Escrituras como uma fonte de ganho, daqueles que pensam que o Evangelho é uma mercadoria barata e se apropriam da palavra de Deus para projeção, seja intelectual, seja econômica ou social. Eu quero dar continuidade àquilo que falei um pouco pela manhã, sobretudo nessa percepção de que há muitas pessoas ansiosas pelo pão, sobretudo nesses dias de pandemia, onde muitos perderam trabalho e outras fontes de subsistência, à luz do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso de número 11. Então, eu quero convidá-los, você que está na sua casa também, a abrir no Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 6, verso de número 11, é o texto para a nossa instrução, para a nossa reflexão nessa noite. Eu quero convidá-los a ler em uma voz, comigo, o texto da Escritura, que se encontra nessa porção selecionada para esta mensagem. Mateus capítulo 6, verso 11, após a oração, você também que está na sua casa, ou que me ouve através das ondas do rádio, que está no seu lar, que está cultuando juntamente conosco, eu quero convidar você, após a leitura dessa porção da Palavra de Deus, a curvar sua fronte, aí na sua residência mesmo, e voltar o seu pensamento e a sua oração ao Senhor. Vamos ler em uma voz, Mateus capítulo 6, verso 11, eu creio que muitos sabem de cor, e salteado, como dizem os antigos. Mateus 6:11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos orar. Meu Senhor, bendito, exaltado e magnificado seja o teu nome, santo e maravilhoso, porque o Senhor aclarou os nossos olhos, desimpediu os nossos ouvidos, nos selou com o Espírito Santo da promessa, retirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne, fez habitar em nós o teu Espírito, o penhor, o selo, a garantia de que estamos seguros e de que caminharemos seguros até o dia da redenção da nossa alma. A ti pertence a majestade e o poder, a honra, a glória e o louvor, porque mesmo diante da tua grandeza e da forma como o Senhor conduz cada detalhe da história da humanidade, ainda assim, pela aliança que fizeste conosco por meio do sacrifício substitutivo do teu Filho, o Senhor se importa com cada um de nós e dispõe os meios para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, para que a santidade seja vivida e para que Cristo seja visto em nós, não apenas
na verbalização de uma mensagem conhecida intelectualmente, mas através de vidas consagradas, abnegadas e sujeitas e cativas à tua voz revelada nas Escrituras. Que ela seja o instrumento teu para o nosso bem, que ela encontre guarida no nosso coração, nós que temos uma aliança contigo, mas que de forma especial o Senhor abra o coração daqueles que vivem segundo a concupiscência do próprio coração, segundo seus prazeres e luxúrias, a fim de que creiam, a fim de que o Senhor lhes dê a consciência plena, profunda e absoluta de pecados, que o Senhor lhes revele a condição em que estão, as penas eternas, o juízo vindouro, para que, arrependidos dos seus pecados, busquem refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja o objeto da nossa adoração e do nosso louvor, e que Ele seja, como de fato é, o profeta por excelência, para comunicar as verdades lidas de forma eficaz a cada coração, para que Ele mesmo, nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o Rei medianeiro, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Meus irmãos queridos, eu não tenho a menor dúvida de que a grande maioria dos cristãos que recitam a oração do Pai Nosso não compreendem efetivamente o que significa dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Afetados pela insegurança, desconhecimento das verdades das Escrituras, e nos últimos anos, pelo híbrido evangelho da prosperidade, parte significativa dos crentes, muito embora recitem esta sentença, desconhecem-na perfeitamente e completamente. Meus irmãos queridos, no opúsculo Fé e Dinheiro, conheça a única moeda de troca que podemos usar com Deus. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, ele afirma que quem quiser gozar das riquezas materiais não pode esperar que suas orações, que seus jejuns, que as suas vigílias o façam prosperar. Macedo disse: pois como alguém que não planta poderá ter dinheiro e colher, seria no mínimo injusta da parte de Deus fazer prosperar aqueles que não têm coragem de plantar. São as regras impostas pelo próprio Deus. Quem não se submete a essas regras, disse o bispo da Igreja Universal, não tem direito à colheita. No livro Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus, no volume 2, nas páginas do 37 ao 39, o mesmo Edir Macedo, discorrendo acerca do valor da oferta como meio pelo qual o cristão pode constranger a Deus, abençoá-lo, afirma o que segue. Vejam, a oferta é o instrumento pelo qual o ser humano se aproxima de Deus. Essa aproximação, disse o bispo da Universal, é desejada pelo Pai, que instituiu a oferta sacrificial, porque a dimensão de nosso compromisso com Deus, disse ele, pode ser medida pela intensidade das nossas renúncias pessoais. O Senhor deixou claro que nossa entrega deve ser total, e isso, disse ele, envolve sacrifício de tempo e de dinheiro. Meus queridos, para o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus, quando nós pagamos o dízimo a Deus, ele fica na obrigação, disse ele, porque prometeu de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do ser humano, atuando em doenças, atuando em acidentes, atuando em
vícios, em degradação social e em todos os setores da atividade humana, os quais fazem o homem sofrer. Quando somos fiéis nos dízimos, disse o bispo da Igreja Universal, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra, tendo Deus ao nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Meus irmãos queridos e amigos, vejamos contudo qual foi o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos no Sermão do Monte, nessa sentença que nós lemos há pouco. Ele ensinou os seus discípulos a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Meus irmãos, esta sentença contém alguns ensinos preciosos que colidem frontalmente com alguns princípios defendidos pelos teólogos da prosperidade. Inicialmente, é importante atentar para o contexto imediato da passagem, por compreender a ansiedade comum entre os seus primeiros discípulos pela provisão para a vida, ou seja, o pão. O mestre os advertiu nos seguintes termos, você pode ver isso aí, nesse mesmo Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do 31 e até o 34, Jesus está contemplando a inquietação dos seus discípulos. Ele sabe que eles haviam deixado tudo para trás, havia deixado família, havia deixado trabalho, havia deixado as posses que haviam construído durante toda a vida. Alguns tinham naquele momento o coração tomado de temor, achando que não poderiam conseguir o pão cotidiano para a sua manutenção, e Jesus, conhecendo-lhes o coração, por sua onisciência, que não foi deixada de lado no seu estado de humilhação, ele então ministra-lhes ao coração, e Mateus registrou essas verdades aqui contidas no capítulo 6, a partir do 31 e até o 34, quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Meus queridos, aqueles que foram chamados em um relacionamento pactual com Deus, aqueles que foram marcados pelo novo nascimento, pela experiência profunda de arrependimento de pecados, que de fato deixaram a vida de pecado para trás, aqueles que passaram a viver na dependência de Deus, sabem pela própria experiência o cuidado paternal, o cuidado que o Senhor nutre sobre a vida do seu povo. E esta realidade, ela também é percebida no Antigo Testamento, à luz de um homem que foi definido como um homem segundo o coração de Deus. Ao longo da sua vida, desde criança, quando aprendeu as sagradas letras através dos seus instrutores e pedagogos, Davi percebeu o quanto Deus era providente na vida dos seus. Então, depois de ter sido rei em Israel e contemplando todo o seu reino, e dentro daquelas classes sociais dos mais e menos favorecidos, Davi chega a uma conclusão no final da sua vida, e isso está registrado no Salmo 37, verso 25, quando a poesia hebraica disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Meus irmãos, é pautado nessa agenda da providência de Deus, que Jesus está
buscando aquietar o coração daqueles homens que estavam inquietos com a provisão e com o dia de amanhã. Então ele está ensinando-lhes a que dissessem a cada dia: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Meus queridos irmãos, a expressão pão nosso de cada dia pode ser compreendida, segundo o teólogo William Hendricks: primeiro, dá-nos nesse dia o nosso pão para, ou correspondente ao dia em curso, ou seja, o dia de hoje. É interessante como às vezes nós nos sentimos como evoluídos, e por exemplo, os índios como aqueles que ainda estão nesse processo. E há de fato uma diferença cultural absurda, há de fato um abismo que nos separa da experiência das tribos indígenas em muitas coisas, dentre elas na crença que eles têm de que haverá provisão mesmo sem um mercado perto e mesmo sem uma geladeira. Então nós olhamos para a experiência deles e olhamos para a nossa e nos vemos como incrédulos. Então a primeira coisa que você deve compreender à luz dessa sentença de Mateus capítulo 6, verso 11, é que o Senhor Jesus está ensinando a orar pedindo o pão para o dia em curso, é o dia de hoje, o pão nosso de cada dia, dá-nos no dia de hoje. Mas há um segundo aspecto que nós devemos compreender à luz dessa sentença da oração modelo: dá-nos nesse dia o nosso pão necessário, ou seja, o nosso pão necessário para a nossa subsistência, e o significado, pois, seria: dá-nos a porção que é necessária para um só dia. Meus irmãos, se nós vivêssemos assim, seria diminuída a quantidade absurda de pessoas que vivem prestes a mergulhar no estado de depressão, porque há uma diferença entre a ansiedade e a depressão. Enquanto que a depressão se manifesta a partir de experiências pretéritas ou excesso de experiências pretéritas, a ansiedade vai se manifestar pelo excesso de preocupação com o dia de amanhã. O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos, por meio desta petição, que eles deveriam ser moderados em seus desejos e solicitações. Meus queridos, isso parece de forma mais surpreendente no texto original, onde as palavras nosso pão diário aparece no próprio início da petição. É como se fosse assim: nosso pão diário dá-nos nesse dia, no dia de hoje, no dia presente. Meus queridos, de fato, os discípulos de Cristo, eles deveriam pedir o pão e não luxos. Nós precisamos de pensar um pouco acerca do modelo do cristianismo do primeiro século e a separação que nós estamos daquelas experiências pretéritas. Parece que nos separamos por um abismo muito profundo daquela realidade vivida e abnegada daqueles primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que nos separamos por um abismo muito profundo daqueles pioneiros que estabeleceram o presbiterianismo nessa cidade e que, abnegados, deixaram a América e o conforto e vieram para aqui, para o sertão nordestino, aqui no semiárido baiano, para anunciar as boas novas da salvação montados em animais. Meus irmãos, o Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles deveriam ter contentamento nele. O Senhor Jesus está ensinando aos seus discípulos que eles deveriam aquietar-se ante a sua grandeza, ante a sua soberania, ante a sua providência, que é tão comum e tão natural na vida daqueles que vivem na dependência dele mesmo. Meus irmãos, de fato, esta é a verdade do Evangelho. O Senhor Jesus não está ensinando aos discípulos nem a buscar o luxo, muito menos viver na pobreza extrema. Isso é verdade quando nós utilizamos da chamada analogia da Escritura.
Você olhar para o livro de Provérbios, você vai ver que na oração de Agur, lá no capítulo 30, versos 8 e 9, ele diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Meus irmãos, fica claro que a palavra pão aqui, ela não deve ser tomada tão literalmente. Está implícito tudo quanto é necessário para a manutenção da vida física. Jesus está ensinando aos seus discípulos e consequentemente a mim e a vocês nessa noite a pedir tudo quanto nós necessitamos para o dia de hoje. Nós não sabemos como será o amanhã. A nossa confessionalidade está cheia de boas referências que deveria aquietar o nosso coração. Por exemplo, a pergunta 104 do breve catecismo de Westminster é a seguinte: pelo que oramos na quarta petição, falando de Mateus capítulo 6, verso 11. Na quarta petição, que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, pedimos que da livre dádiva de Deus recebamos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas desta vida. Meus irmãos, nós precisávamos de fato ter a compreensão do que é viver na dependência de Deus. Eu acredito que nós estamos muito distanciados dessa verdade. Jesus está ensinando aos seus discípulos uma receita objetiva e poderosa contra a depressão e contra a ansiedade. Viva o dia de hoje! E é exatamente isso que o salmista ensina no Salmo 118, verso 24, quando disse: este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Obviamente que isso não anula o valor da previdência. Nós precisamos sim recolher aquilo que vai nos sustentar quando não pudermos mais trabalhar, mas não vivermos na ansiedade. Afinal, nós não sabemos até quando nós estaremos vivos. Por isso, então, Jesus, buscando de alguma forma aquietar a ansiedade do coração daqueles homens inquietos por terem deixado o trabalho, por terem deixado a vida, então ministra-lhes ao coração, ensinando-lhes que eles deveriam pedir tudo quanto eles necessitavam para o dia de hoje, para o dia presente. Então, nós poderíamos de fato destacar aqui mais outras lições poderosas e preciosas dessa sentença da oração modelo. A primeira, nós pedimos pão. Isto nos ensina a sobriedade e a temperança. Pedimos pão e não guloseimas. Não estamos pedindo algo supérfluo, mas aquilo que é saudável, mesmo que não seja agradável. Meus queridos, pedimos o nosso pão. Isso nos ensina honestidade e esforço. Não pedimos o pão da boca das outras pessoas, não o pão da mentira, não o pão da preguiça, não o pão conquistado desonestamente, mas como produto da nossa dependência de Deus e do nosso próprio labor, do nosso próprio trabalho. Pedimos o nosso pão de cada dia. Isto nos ensina a não nos preocuparmos excessivamente com o dia seguinte, mas dependermos constantemente da providência, do amor, da bondade e da fidelidade de Deus. Rogamos a Deus que nos dê o pão, não que nos venda, nem que nos empreste, mas que nos dê. Até mesmo o maior dos homens, o mais poderoso dos homens, precisa ser contemplado pela misericórdia de Deus no que tange a sua vida cotidiana e a sua provisão. Nós oramos, meus irmãos, nos dê o pão, não somente a nós, mas aos outros que compartilharão também conosco.
É importante nós pensarmos que isso nos ensina o valor da caridade. Isso nos revela uma preocupação compassiva com os pobres e necessitados. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e tantas pessoas batem muitas vezes na nossa porta. Gente que precisa, às vezes, apenas de um alimento tão rudimentar e que está ali no nosso armário. E tantas vezes o nosso coração não se compadece, mas na hora da refeição nós oramos dizendo: dá-nos o nosso pão, o pão cotidiano, dar-nos a provisão. Meus queridos, nós precisamos de lembrar, quando recebemos o pão, de dividir esse pão com aqueles que sofrem, de acolher e acudir aqueles que estão batendo em nossas portas, pedindo pelo amor de Deus que lhes dê alguma coisa para a subsistência. E são muitas pessoas que têm padecido nesses dias de pandemia. Mas por fim, nós oramos para que Deus nos dê o pão nesse dia, e isso nos ensina a renovar o desejo das nossas almas em relação a Deus. É como se esta oração modelo renovasse em nós o interesse e o desejo de buscá-lo. É como se essa sentença da oração modelo revelasse para nós o quanto nós dependemos dele para nossa provisão. Há pessoas que pegam os seus contra-cheques no final do mês e olham para aquilo e acham que, pelo suor do seu trabalho, por sua capacidade intelectual ou por suas influências e pelo poder que o Estado tem de lhes dar a provisão, elas estão sendo mantidas. Meus queridos, seja um funcionário público, seja alguém que trabalha em empresa privada, seja alguém que é um lavrador no campo, todos, absolutamente todos, dependem da bondade, do amor, da misericórdia de Deus, que dá o pão àquele que lhes pede. Por isso o seu salário, por isso o seu trabalho, por isso aquilo que Deus lhe deu, deve ser repartido com aqueles que não têm. Por isso a sua oração modelo deve ser feita na expectativa de que você possa sair da sua casa e levar alguma coisa para atenuar o sofrimento daqueles que não têm nada. É isso que o Senhor Jesus está ensinando aqui, e compreender as razões anexas a esta petição é fundamental para a confiança na providência de Deus. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, advertiu ao jovem pastor Timóteo acerca do valor da piedade com contentamento. E nós falamos aqui no sermão da manhã, lemos 1 Timóteo capítulo 6, verso do 3 até o 10, e eu quero voltar àquele texto, agora lendo a partir do versículo 6, veja aí na sua Bíblia, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do 6 e até o verso 10, o apóstolo diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Então ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus queridos, aos Filipenses nós lemos aqui pela manhã também, com quem estabeleceu um relacionamento bastante afetuoso, aquela igreja que o sustentou, aquela igreja que orou pelo seu ministério, que esteve presente em sua vida nos bons e nos piores momentos. Paulo escreve
E lá no capítulo 4, a partir do versículo 10, verso 13, eu volto a ler como li aqui na tribuna pela manhã, ele disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por isso o apóstolo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos, de fato, a compreensão do que o nosso Senhor Jesus Cristo desejou ensinar aqui confere ao intérprete da Escritura a necessidade de avaliar a cosmovisão que tem sido utilizada por muitos cristãos. Nós estamos diante de um cenário horroroso de cristãos consumistas. Nós estamos diante de um cenário horroroso de cristãos literalmente acumuladores. Gente que não para de comprar, gente que não para de gastar, gente que não para de desejar, e trabalha, e trabalha, e trabalha, e se escraviza, e é um celular, é um carro, é uma roupa nova, e está na escravização de um sistema capitalista que oprime. Nós precisamos de aprender um pouco sobre a cultura do minimalismo. A gente precisa olhar um pouco que nós nos distanciamos desse ideal de gente que viveu com pouco, com mínimo. E parece que há algumas culturas outras que estão muito mais próximas da realidade do evangelho simples e puro, vivido lá no primeiro século, enquanto que a igreja vai se distanciando. Esse consumismo, esse conceito de acumulação, de um luxo absurdo, exacerbado, de uma zona de conforto, de tentar fazer dessa passagem, da peregrinação que nós estamos aqui, o céu nesse lugar, é algo diabólico e que contraria os princípios da Escritura. Nós precisamos de aprender a ter contentamento com pouco, sim. Nós precisamos de aprender a ter contentamento com aquilo que Deus nos está dando hoje. Aprender a orar com honestidade e sinceridade. Dá-nos o pão de hoje. E tirar a ansiedade do coração. Essa expectativa do dia de amanhã, de um projeto que você tem para daqui a 300 anos, que você não sabe nem se vai estar aqui. Meus irmãos, Jesus está trabalhando a ansiedade do coração daqueles homens, como Ele está fazendo isso com você agora que me escuta. A gente com excesso de desejo de ter, em detrimento de ser, na simplicidade daquilo que Cristo foi e nos ensinou. De fato, a compreensão daquilo que o nosso Senhor desejou, quando Ele disse: orem dizendo, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, nos remete à consciência, primeiro, de que Deus tem interesse no nosso corpo, e que nós não deveríamos estar inquietos e ansiosos com coisa alguma. Paulo disse: tanto sei estar humilhado como sei honrado. De tudo e em todas as coisas eu tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Se você nunca viveu um vale financeiro, se permita. Se você nunca teve a ausência do pão na sua casa, não use subterfúgios para tentar adquiri-lo de maneira fraudulenta. Se permita viver com menos, se permita viver com pouco. Aprenda a depender de Deus.
da providência de Deus, da fidelidade de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, porque Ele tem interesse no nosso corpo, em dar-nos a provisão. Davi disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, ou a mendigar o pão. É uma descendência abençoada, de gente que tem provisão, não pela força do seu trabalho, mas pela força dos seus joelhos, que se dobram e que voltam a olhar para cima e diz: Deus vai mandar. Então a primeira coisa que você deve entender é que Deus tem interesse no nosso corpo. Ele curou a enfermidade de muitas pessoas. Nós lemos aqui no momento da liturgia, Ele satisfazendo a fome dos seus seguidores, multiplicando pães e peixes. A gente ora aquilo, acha lindo, mas quando a dificuldade bate na porta, quando a gente percebe que o ganho vai diminuir, que não vai ter o din-din, então a gente quer começar a fazer os movimentos e as coisas para dar jeito naquilo que só o Senhor pode fazer. E Ele muitas vezes quer usar a escassez, Ele muitas vezes quer usar a fome, Ele muitas vezes quer usar a adversidade, a enfermidade, aquilo que dói, aquilo que dilacera, aquilo que angustia, para lhe fazer aprender algumas coisas importantes na sua vida. Então Jesus está ensinando: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, neste dia. O tempo é presente, presente do indicativo na voz ativa. O sujeito da ação é Ele. Nós somos objetos da passiva. É Ele que vai lhe dar o pão. Então tem que aquietar o coração. E isso serve para todas as coisas na sua vida. É a moça que está orando para, no tempo próprio, quando ela estiver preparada, adquirir uma relação de namoro para casar. É o menino que está estudando, que está buscando um posto na faculdade. É o outro que está levando o currículo para colocar, para ver se arruma um emprego. É o estado de dependência que foge de qualquer aspecto e que alguém possa se tornar o sujeito da ação, a não ser que a pessoa não se compreenda como crente. Então é importante compreender que Deus tem interesse no nosso corpo. Jesus curou enfermidades, Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus ressuscitou pessoas. Então isso segue, a Escritura diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Mas há um outro aspecto aqui, meus irmãos. Esta petição nos ensina a orar por nosso pão presente. Nós não podemos esquecer disso, porque a nossa ansiedade muitas vezes faz com que estejamos como os discípulos, ao ponto de Jesus exortá-los. Mas em terceiro, por implicação aqui, esta cláusula do Pai Nosso dá a Deus o lugar que de fato lhe corresponde. Admite que Deus é quem nos dá o pão, é Ele que nos dá o alimento para nós mantermos a nossa vida. Por isso nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós olhamos então para essa expressão tão contundente, tão mal interpretada, tão mal entendida, e ficamos a pensar: será que de fato nós oramos com honestidade? Será que de fato, quando nós declaramos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, nós temos a consciência do que nós estamos dizendo? Meus queridos, nós iniciamos a exposição desta sentença da oração modelo, afirmando que de fato são poucos
que conhecem o significado, o princípio embutido e as razões anexas que estão aqui nessa sentença da oração modelo. E eu quero concluir chamando a sua atenção acerca de algumas lições preciosas para a nossa vida. E a primeira delas é que nós devemos aprender a depender de Deus no quesito da nossa provisão alimentar diária. É isso que esse texto nos ensina, e é isso que Jesus também ensinou aos seus discípulos, lá no capítulo 6, no mesmo Sermão do Monte, verso do 25 ao 27. Lá está escrito, veja: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Veja como Jesus está aquietando o coração dos seus discípulos. Então, a primeira lição é que nós precisamos de aprender a depender de Deus no quesito da nossa provisão alimentar. Mas há um segundo ensino aqui, e é importante destacar isso, porque a proporção que a gente expõe essa passagem, algumas pessoas podem ficar muito sossegadas, assim, não, se é assim, eu só vou orar, e o pão vai bater na minha porta. Então, a segunda lição é que o fato de desenvolvermos uma vida de oração e de dependência de Deus, não nos isenta do exercício do trabalho cotidiano. Meus queridos, a Bíblia ensina, e o apóstolo Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, afirmando que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, nós precisamos de ter cuidado com a polarização, porque há muita gente piedosa, ó, pastor, só estou orando aqui, Deus vai mandar. E tem o outro, do outro lado, que esqueceu da oração, e que acha que pela força do seu braço, por seus relacionamentos, por sua capacidade intelectual e profissional, vai trazer o pão para a sua mesa. Meus queridos, as duas coisas devem andar juntas, o trabalho e a oração. Este é o lema da reforma, orare et labutare, oração e trabalho. Mas há um terceiro ensino aqui, e nós precisamos de pensar, meus irmãos, que o ensino dos proponentes do híbrido evangelho da prosperidade, que inclui o bispo Edir Macedo, que bebeu de Kenneth Hagin e de E.C. Kenyon, devemos dizer, é anticristão, é encharcado de heresias. Devemos dizer mais, este ensino vem do inferno, de que alguém pode barganhar com Deus, de que alguém, porque traz o dízimo, ou porque traz uma oferta, pode constranger a Deus para dar alguma coisa. Isso é uma mentira do inferno. E nós precisamos de combater esse ensino, que o único sacrifício que Deus aceita é o sacrifício único, perfeito, insuficiente do seu Filho Jesus Cristo. Só este. O seu dinheiro pode servir para contribuir para alguma coisa, mas jamais para constranger a Deus. Há muitas áreas da nossa vida que nós precisamos de ter fidelidade a Deus, não apenas na devolução das nossas contribuições, mas de fato, há um último ensino, diante de tudo que nós vimos aqui nessa noite. A minha oração é que você tenha aprendido a depender de Deus, a ter
contentamento em Deus. O salmista, Salmo 37, verso 5 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agradar-se de Deus, meus irmãos, é ter prazer nele, em todas, absolutamente todas as circunstâncias da vida. Na doença, na alegria, na tristeza, na abundância, na escassez, na falta de tudo, Ele continuará sendo o que é, provedor. E foi Ele que nos ensinou a orar e a dizer: Pai nosso que estás no céu, dá-nos o pão de hoje. Fuja da ansiedade e viva esse estado de dependência gloriosa que manifesta a glória do Cordeiro. Que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Meu Senhor, no nome de Jesus, teu Filho bendito, nós ouvimos a tua voz, por meio da Escritura. Não foi a voz de um homem, mas a voz de Deus, revelada na tua palavra, que é inspirada, que é autoritativa, que é inerrante, que é como espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que ela seja guardada no coração daqueles que a escutaram nessa noite, quer nesse santuário, através do canal desta igreja, bem como através das ondas da rádio 98 FM. Nós te suplicamos, meu Senhor, que aquiete o coração do teu povo e conceda-lhe a consciência da necessidade de viver um dia de cada vez, de depender de ti e de orar pedindo a subsistência para o dia presente. Mas nós te suplicamos também, meu Senhor, que por tua graça, por teu poder e por tua bondade, visite aqueles que ainda não se alimentaram do verdadeiro pão, do pão dos céus, do pão que sacia toda a fome, o Senhor Jesus Cristo, o Rei medianeiro, o provedor da aliança, aquele que nos comprou, que pagou o escrito de dívida que havia contra nós. Meu Senhor, há muitas pessoas escutando essa mensagem agora, que ainda não têm uma aliança contigo, que o Senhor lhes ofereça nessa noite, o pão que sacia toda a fome, o Senhor Jesus Cristo. Concede a essas pessoas o arrependimento profundo de pecados e promove a glória, o louvor e a honra de Cristo, por quem oramos, na aplicação da tua palavra a cada coração. Concede-nos uma semana na tua paz e dar-nos vivermos um dia de cada vez, para que Cristo seja engrandecido, exaltado em nossa vida. No nome dele nós oramos. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, sejam sobre vós, irmãos. Sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.